Oi, turma, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada na terça-feira passada. Desde já eu peço que vocês localizem essa atividade aí no caderno de vocês. Mesmo a galera que ainda não conseguiu realizar, localizem aí essas duas questões no que vocês anotaram, registraram no caderno, para que vocês possam fazer uma boa correção, tá bom? E, consequentemente, conseguir entender a resolução de cada uma dessas duas questões. São aquelas duas questões que eu apliquei sobre o conteúdo de razões trigonométricas, para ser mais específico, na terça-feira passada. Então vamos dar início à nossa videoaula de correção. Iniciando com a correção da questão de número 1. João, ao brincar empinando uma pipa, pisou na linha, quando 42 metros desta separavam seu pé da pipa, conforme a figura abaixo. Então tá aqui o João, né? Tá aqui a pipa, e aí a questão fala que ele pisou na linha quando 42 metros desta separavam seu pé da pipa. Então a distância aqui, ó, do pé do João até a pipa é de exatamente 42 metros. Então a gente já pode colocar esse dado, essa informação aqui, como vocês podem perceber, tá bom? E aí vamos mais adiante, né? Sabendo que o ângulo formado pela linha com o solo era de 30 graus, e aqui já está formando, ó, temos aqui o solo, temos aqui a linha, ângulo formado é de 30 graus, que é o ângulo de referência aqui dado na questão. Qual era a altura da pipa nesse instante? Então, simplesmente a questão quer saber qual é a altura dessa pipa aqui, claro, em relação ao chão, em relação ao solo. Qual é a altura dessa pipa? Não sabemos. Quanto mede aqui a altura dessa pipa, que consequentemente é esse ladinho aqui, ó. Então vamos dizer que é quanto? Vamos dizer que é x. Então o que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, que aqui a gente tem, ó, um triângulo retângulo, como vocês podem ver, a gente tem um triângulo retângulo, e desse triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de referência, nos dado aqui que é esse ângulo de 30 graus, temos a medida de um lado desse triângulo retângulo, medida aqui 42 metros, e queremos saber a medida de um outro lado desse triângulo. Então, olha o que é que eu tenho. Eu tenho um triângulo retângulo, dado a medida apenas de um lado, e dado a medida de um ângulo. Toda vez que você estiver na situação de um triângulo retângulo, dado a medida de um ângulo interno, dado a medida de somente um lado, e você quer descobrir a medida de outro lado, vocês vão aplicar as razões trigonométricas. Qual razão trigonométrica, professor? Ou seno, ou cosseno, ou a tangente. Vai ser uma dessas três: seno, cosseno ou tangente. Professor, mas qual eu vou saber em que eu vou aplicar, em que eu vou me basear nessa questão aqui para saber qual dessas três razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, eu vou aplicar? Simplesmente assim. Deixa eu colocar anotações para vocês. Isso que eu vou anotar aqui, pessoal, do lado, vocês têm que saber de forma memorizada, digamos assim. Vamos lá. O seno, galera, ó, o nosso querido seno, tá bom? O seno, ele vai ser igual exatamente quem, ó? O seno, vocês vão aplicar o seno quando vocês tiverem essa razão aqui, ó. A razão entre quem? Entre o cateto oposto, que eu coloquei aqui como CO, sobre a hipotenusa. Quando vocês tiverem, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, vocês vão aqui dizer, vocês vão aplicar o nosso querido seno, tá bom? Agora, quando vocês tiverem, ó, cateto adjacente, que eu coloquei aqui como CA, sobre hipotenusa, que eu coloquei aqui como H, vocês vão aplicar o nosso querido cosseno. Eu vou colocar aqui só CO e um S para representar cosseno, para ficar mais simples. Tá bom? Então, quando vocês tiverem cateto adjacente, que eu coloquei aqui como CA sobre hipotenusa, vocês vão utilizar o cosseno. Agora, quando vocês tiverem, ó, o cateto oposto e o cateto adjacente, digamos assim, coloquei aqui como CA, vocês vão utilizar a nossa colega aqui, tangente, que eu coloquei aqui e representei como T e um G. Tá bom? Então, essas são as três razões trigonométricas que vocês, de certa forma,
tem que ter memorizadas para resolver uma situação, problema, como essa questão 01. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí vocês vão aplicar uma dessas três razões trigonométricas. Qual, professor, é que eu vou aplicar? A gente vai decidir a partir do que a questão está querendo e a partir do que a questão nos dá. Então vamos lá? Vamos. O que a questão aqui não dá? Ela nos dá esse ângulo de referência aqui, que eu estou pintando de vermelho, que é um ângulo de 30 graus, como vocês podem ver. E o que ela está querendo? Ela está querendo saber a medida do lado oposto a esse ângulo de referência. Lado oposto. Lado oposto, toda vez que vocês fizerem essa pergunta e tiverem essa resposta, ela está querendo o lado oposto, vocês vão dizer que esse lado oposto ao ângulo de referência significa que aqui é o cateto oposto. Tá bom? Então, o x representa o nosso cateto oposto. E a segunda pergunta é o seguinte: o que é que ela me dá no sentido de lado? Ela nos dá a medida desse lado aqui, ó. Ela nos dá a medida desse lado aqui, que representa, no caso aqui, o comprimento, né, da linha a qual ele pisou em relação à pipa. E ela diz que é quanto? A questão 1 diz que é 42 metros. Esse lado de 42 metros, nesse triângulo retângulo, ele representa o quê? Ele representa a nossa hipotenusa, tá bom? E aí vocês têm que saber disso, porque a gente já estudou lá nas relações métricas, né? No teorema de Pitágoras principalmente, tá bom? Esses 42 metros aqui representam a hipotenusa desse triângulo retângulo. Por quê? Geralmente é aquele lado, ou, então assim, sempre vai ser aquele lado que vai estar oposto ao ângulo reto. Representa a nossa querida hipotenusa. O ângulo reto aqui, oposto a ele, hipotenusa. Então aqui, ó, o que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o x, que é quem? É o cateto oposto. Então já coloco aqui, ó, quero descobrir o cateto oposto. O que é que a questão me dá? Ela me dá a hipotenusa. Então já vou colocar aqui, ó, hipotenusa. Então a relação aqui que relaciona, claro, o cateto oposto com a hipotenusa é quem, ó? Cateto oposto e hipotenusa, como vocês podem ver aqui, é a relação do seno. Então aqui eu vou calcular o seno, só que vai ser o seno de quantos graus? Vai ser o seno do ângulo dado como referência aqui, que no caso é 30 graus. Então vai ser o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Tranquilo, turma? E aí, professor? Agora é tranquilo demais, a gente vai só substituir, ó. Quanto equivale aqui o seno de 30 graus? O seno de 30 graus, se vocês forem olhar na tabela dos ângulos notáveis de 30, 45, 60 graus, vocês vão encontrar que é 1/2. Mas a questão nos dá aqui, ó, que seno de 30 graus, aqui nos dados, é igual a 0,5. Então, vocês podem tanto utilizar o 0,5 como 1/2. Nesse caso aqui, eu vou utilizar 1/2. Ah, professor, mas por que você não utiliza 0,5? Só porque eu tenho preferência a utilizar a fração. Mas se você utilizar o número decimal 0,5, o resultado vai ser o mesmo. Então, o seno de 30 graus, eu substitui aqui, ó, por 1 sobre 2 ou 1/2. Igual a... Quem é o nosso cateto oposto? Ó, cateto oposto aqui é x, é o que eu estou querendo descobrir. Então, já vou substituir o cateto oposto por x. Sobre a hipotenusa, quanto é a hipotenusa? A hipotenusa é 42. Chegando aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma regra de 3 simples. Basta resolver aqui, iniciando a multiplicação cruzada pelo x, tá bom? Vamos aqui, x vezes o 2, x vezes 2 vai ser exatamente igual a 2x. Vou colocar aqui do lado. 2x igual, vamos lá, continuando, igual. Agora eu vou multiplicar aqui 1 vezes 42. 1 vezes 42 vai ser exatamente igual ao nosso próprio 42. Então, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho 2x é igual a 42. Trazendo para cá, para me ganhar espaço, vai ficar o quê? Vai ficar x é igual a 42. E esse 2 que estava multiplicando x, ele vai passar para depois da igualdade com a sua operação inversa. Se ele estava multiplicando, ele vai passar aqui dividindo, tá bom? Então, x vai ser exatamente igual a 42 dividido por 2. 42 dividido por 2, o resultado vai ser a metade de 42, já que é uma divisão por 2. Então, quanto é a metade de 42? A metade de 42 é exatamente 21. Tá bom? Então, o nosso x aqui é 21. Respondendo à pergunta aqui dessa questão 01, qual era a altura da pipa nesse instante? A altura da pipa nesse instante era de exatamente 21 metros, tá bom? Vou colocar aqui 21m
para representar metros. 21 m, 21 metros. Tranquilo, turma? Então é essa a resolução dessa questão 01. Corrijam aí caso vocês tenham errado, senão já vamos continuar aqui com a correção da questão 02. Iniciando a correção da questão 02. A figura a seguir mostra uma torre de linha de transmissão de energia com 42 metros de altura. Ela é sustentada por cabos de aço que ligam o topo da torre ao solo, formando um ângulo de 30 graus. E a gente pode ver o que é descrito aqui nessa situação através dessa representação. Ó. Temos a torre com 42 metros de altura, como vocês podem perceber, 42 metros, e aí ela é sustentada por esse cabo de aço aqui, que faz, junto ao solo, junto ao chão, um ângulo de 30 graus, como vocês também podem perceber aqui. Vamos lá, continuando. A pergunta é a seguinte: qual o comprimento aproximado do ponto em que o cabo é ligado ao solo até o topo da torre? Então, simplesmente a questão quer saber qual é o tamanho desse cabo, desse ponto aqui, que está ligado ao solo, até o topo da torre. Então, simplesmente a gente tem que dizer quantos metros é que tem esse cabo. Eu não sei quantos metros tem, então eu vou dizer que é quem? Eu vou dizer que é x, como vocês podem aqui perceber, tá bom? Vamos lá. Mais uma coisa que vocês têm que perceber aqui, ó. Vocês têm que perceber que aqui eu tenho nada mais, nada menos que um triângulo retângulo, ó. Eu tenho aqui nada mais, nada menos que um triângulo retângulo, tá bom? E o que é que eu tenho nesse triângulo retângulo? A questão me dá um ângulo de referência, que é esse ângulo de 30 graus, esse ângulo interno. Ela me dá a medida do lado oposto a esse ângulo de referência desse triângulo, que no caso é 42 metros, e quer descobrir a medida desse outro lado desse triângulo retângulo aqui, tá bom? Então vamos às representações para ficar mais nítido para vocês. Vou fechar aqui o nosso triângulo, fechei nosso triângulo retângulo, aqui seria o nosso ângulo reto, tá bom? O que a questão está querendo saber? Ela está querendo saber quem é o x, que é o tamanho desse cabo aqui, tá certo? Que nada mais é também que a medida, o tamanho de um lado desse triângulo retângulo. Então, olha, observem aqui o que a questão nos dá, né? Ela nos dá esse ângulo de referência de 30 graus, tá bom? Que nesse caso aqui eu estou contornando ele para ficar mais claro para vocês. E aí, pegando o lado oposto desse triângulo aqui ao ângulo de referência, pegando o lado oposto ao ângulo de referência, que é nos dado aqui, que é esse ângulo de 30 graus, a gente tem aqui 42 metros. Então, ó, lado oposto ao ângulo de referência. Lado oposto ao ângulo de referência é quem? É o cateto oposto. Vou colocar aqui CO. Tá bom, pessoal? Continuando. O que é que ela quer saber? Ela quer saber a medida de x. Esse x aqui, pessoal, nesse triângulo retângulo, ele representa quem? Ele representa a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus, representa o valor da hipotenusa. Então, aqui o x nada mais é que a hipotenusa. Só para fixar para vocês, ó, aqui a gente tem o valor da hipotenusa, que é o x, lado oposto ao ângulo reto, tá bom? E o que é que a questão nos dá? Ela nos dá aqui o cateto oposto, que no caso é 42 metros. Cateto oposto a quem? Ao ângulo de referência, que é o ângulo que a questão nos dá, o ângulo de 30 graus, como vocês podem perceber aqui. Tá bom, pessoal? Então, dado isso, ó, o que é que eu tenho que saber? A questão quer saber a hipotenusa e me dá o cateto oposto. Então, aqui eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Ó. Tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Qual é das razões trigonométricas que relacionam o cateto oposto à hipotenusa? Ah, professor, lembrei. É o seno. Quem já memorizou sabe. Ah, professor, mas por que você colocou aqui o seno de 30 graus? Porque o ângulo tomado como referência foi esse ângulo aqui de 30 graus. Beleza, turma? Então, sempre vocês colocam o seno ou cosseno a tangente do ângulo dado como referência, no caso aqui, 30 graus. Então, vamos lá. Feito isso, agora é só a gente substituir. Essa parte de interpretação da questão é a mais, digamos assim, mais complicada. Chegando aqui é só substituir, ó. Quanto é que vale o seno de 30 graus? Ah, professor, você falou na questão anterior que era 1/2 ou 0,5. Ok, mas a questão nos dá aqui, ó, que o seno de 30 graus, agora, para se utilizar nessa questão, é 0,43. Então, a gente vai colocar aqui 0,43, tá bom? Então, vou até colocar aqui, ó, 0,43.
43, que é o valor que a questão pede para se utilizar ao seno de 30 graus. É igual a quem? Ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Ó, o cateto oposto aqui é 42. Então, vamos colocar aqui o nosso querido 42. Tá bom? Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é x. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Se vocês perceberem bem, aqui eu tenho nada mais, nada menos que uma regra de 3 simples, onde embaixo do 0,43, de forma implícita, eu tenho aqui um 1, como eu já coloquei. Então, regra de 3 simples, multiplicação dos meios pelos extremos. No caso aqui, vamos iniciar a multiplicação por 0,43 vezes x, para ficar mais fácil a resolução. Então, 0,43 vezes x, ou x vezes 0,43, nada mais é que, vou colocar até aqui em cima, ó, 0,43x, tá bom? Simplesmente isso. Igual a quem? Vamos ver. Agora eu tenho aqui, ó, 42 vezes 1. 42 vezes 1, ou 1 vezes 42, é a mesma coisa que 42. Tranquilo, turma? Vamos lá, continuando. Então, o que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir apenas o valor de x. Então, vou deixar ele sozinho aqui, ó, antes da igualdade, igual ao 42, que já está depois da igualdade, como vocês podem perceber. E aí, esse 0,43, que estava multiplicando x, vai passar para depois da igualdade com a sua operação inversa. Se ele estava multiplicando, ele vai passar aqui, ó, o 0,43 dividindo, como vocês podem aqui observar. Então, x é igual a 42 dividido por 0,43. Logo, x vai ser exatamente igual ao resultado dessa divisão aqui. 42 dividido por 0,43. Vamos dividir? Vamos lá. 42, vou colocar aqui pequenininho, dividido por 0,43. E aí, pessoal, temos aqui a divisão de um número natural, no caso 42, dividido pelo número decimal, no caso 0,43. Primeiro passo, igualar a quantidade de casas após a vírgula. No 0,43, vocês têm que perceber que temos duas casas após a vírgula. Então, aqui a gente também tem que colocar, ó, no nosso dividendo, 2 zeros, tá bom? Feito isso, a gente tira aqui essa vírgula do 0,43 e podemos também eliminar esse zero. Zero à esquerda não tem valor. Então, a gente tem aqui agora 4.200 dividido por 43. Tranquilo, turma? Então, ó, o 42 a gente não pode dividir por 43 porque 42 tem menor valor. Bom, então vamos dividir aqui, ó, o 420, ó. 420 dividido por 43. 420 dividido por 43, vamos colocar aqui um 9 para ver se dá certo. Vamos lá? Então vamos. 9 vezes 3 vai ser igual a 27. Vai ficar o nosso querido 7 e vai 2. 9 vezes 4 vai ser exatamente igual a 36. 36 mais 2 vai ser igual a 38, ó. Então, parece que deu certo aqui, né, o 9. Vamos passar um traço, sinal de menos, e vamos continuar, né? Eu tenho aqui, pessoal, vou fazer direto para a gente ganhar tempo. Eu tenho 420 e vou tirar 387. Tenho 420 e vou tirar 387. Vai sobrar quanto? Vocês podem fazer ordem por ordem, não tem nenhum problema, mas eu vou fazer de maneira aqui acelerada. Vocês vão descobrir que vai sobrar aí exatamente 33, tá bom? Vai sobrar aí exatamente 33. Tranquilo, turma? Então, ficou aqui 33 dividido por 43. Eu posso? Não. Então, vou fazer o quê? Vou baixar esse zero aqui, ó. Tem um zerozinho ali que tinha sobrado ainda, vou baixar para cá. Então, ficou agora 330 dividido por 43. Agora eu posso? Posso. Vou dizer que é quanto? Vou testar aqui, vamos colocar aqui um 7 para ver, tá bom? Vamos colocar um 7. Vamos lá. 7 vezes 3 vai ser exatamente igual a 21. Então, ficou 1 e foi 2 aqui para cima desse 3. Continuando, 7 vezes 4, 28. 28 mais 2 vai ser igual a 30, tá bom? Então, aqui, ó, parece que deu certo, né? Deu 301. Continuando, ó, vamos passar aqui o tracinho, o sinal de menos. Tem um 330. Vou tirar 301, vai sobrar quanto? Vai sobrar 29. Então, aqui eu posso continuar, né? Posso sim. Então, tenho aqui 29 dividido por 43. Posso? Não. Colocar um zero aqui no nosso dividendo, né? No que sobrou aqui, que eu poderia ter considerado como resto,
ficamos assim, mas agora vai virar dividendo porque eu vou dividir por 43. Então 290 dividido por 43. Posso? Posso. Só que como eu acrescentei esse zerozinho aqui, ó, no 29, tá bom? Que virou 290, eu tenho que colocar uma vírgula aqui no nosso quociente. Então ficou 290 dividido por 43, tá bom? A gente poderia continuar dividindo, mas como a questão nos fala aqui, ó, valor aproximado, tá certo? Valor aproximado, a gente nessa divisão aqui poderia colocar que 290 dividido por 43, a gente vai dar aqui mais ou menos uns 6, 7 pelo aí, não é isso? Então, a gente já pode dizer que esse valor aproximado é de exatamente, dividindo pelo x aqui, a gente vai colocar aproximadamente 98, no caso aqui, 98 metros, tá bom? Então, só retificando aqui, ó, vamos colocar aqui o valorzinho, o sinal de aproximado, tá bom? Então, vai ser aproximadamente 98 metros, tá bom? Então, respondendo a questão, o comprimento do cabo que liga o topo da torre ao solo é de exatamente 98 metros. Galerinha, essa era a nossa correção, tá certo? Que eu tinha para proporcionar para vocês nessa videoaula de hoje. Eu espero que vocês façam todos esses cálculos e não esqueçam de mandar a fotozinha com a devolutiva da atividade corrigida para o meu privado, para me dar também esse retorno para vocês, tá bom? É isso, galera. Tchau e até a nossa próxima oportunidade.